O conceito de o regolito é um conceito que é muito utilizado na ciência do solo, né? Ele é entendido como material solto, constituído de rocha alterada em solo e que ocorre acima da rocha consolidada. O termo regolito é muito utilizado na geologia e na engenharia civil, né? Porque reconhecer o solo somente como uma estrutura física, não se preocupa aí com os aspectos químicos e biológicos dele. O solo é constituído por partículas sólidas, que são os minerais e a matéria orgânica, gases, água e sais, isso no contexto geral, né? E ele é um recurso natural lentamente renovável. Quando a gente fala de solo enquanto processo de formação, nós usamos o termo pedogênese, né? O sufixo gênese dá a ideia de origem e pedo, relação ao solo. Então, pedogênese é o processo de origem do solo, de formação do solo. E a pedosfera seria a junção de todas as esferas da Terra, né? A litosfera, que é a estrutura rochosa, a hidrosfera, que é os recursos hídricos, a biosfera, que é a estrutura dos seres vivos, né? E a atmosfera, que são os gases. A soma dessas 4 esferas é que vão formar o que a gente chama de pedosfera, que é a estrutura de solos que estão na superfície. O solo ele é conhecido como um sistema ambiental e como sistema aberto, né? No texto, o autor chama como um elemento de geoecossistema, tá? Então, nós temos que entender um pouco do que é o sistema nesse contexto, né? Então, o sistema é um todo formado por elementos diversos, interligados e interdependentes, e que, se tiver alteração em um desses elementos, vai ter um reflexo direto no todo, tá? Então, o solo tem relação direta com a estrutura geossistêmica. Então, ele tem relação com o clima, como, por exemplo, a umidade, a precipitação, a temperatura, né? Com a água, que está em contato direto com o solo, que percola o solo, ou seja, a água transita dentro do solo. Está relacionado com o relevo, né? Então, a gente pode dizer que cada tipo de relevo pode ter um tipo diferente de solo, né? Então, se eu tenho relevos planos, vai ter um tipo de solo. Um relevo mais inclinado, outro tipo. Mais à frente a gente vai entender melhor isso. E a relação com a vegetação, né? O tipo de solo pode diferenciar, pode refletir ou pode determinar o tipo de vegetação que vai desenvolver ali. Quais são as funções do solo? Então, são essas diversas funções. Produção de alimentos, que a gente já sabe, produção de fibras. Dentre essas fibras, o algodão talvez seja um dos mais importantes, né? Que é para a produção de tecidos, né? Mas existem inúmeros tipos de fibras, vocês podem pesquisar, que vocês vão descobrir aí, né? Das fibras que são produzidas pelo solo. Produção de biocombustíveis. Nós temos o etanol, né? E outros combustíveis também que são produzidos. O etanol é pela cana-de-açúcar, né? Reciclagem de carbono. Depois a gente vai entender melhor, mas o solo ele faz uma ciclagem biogeoquímica de vários gases. Dentre eles o oxigênio, o carbono e o nitrogênio, né? Fonte de materiais de construção, como rocha, brita, o calcário, que vai se transformar também em cimento, né? E vários outros minerais. Fundação de obras civis, ou seja, vai sustentar as construções, casas, rodovias, pontes, prédios. Depósito de resíduos, aí nós temos, por exemplo, os aterros sanitários, lixões, né? Que vão servir de depósito de resíduos que nós, seres humanos, produzimos. Filtro biológico, porque ele filtra vários produtos químicos, dentre eles metais pesados e produtos cancerígenos, né? Que disponibilizados de indústrias, de atividades agrícolas e outras atividades diversas. Armazenamento de água, nós sabemos que para a água abastecer o lençol freático, ela tem que percolar, ela tem que passar por uma estrutura de solos.
Ciclagem de nutrientes, porque ela transforma vários nutrientes, né? Dentre eles, talvez o mais importante é transformar organismos vivos, como plantas e animais, em matéria orgânica e carbono orgânico.